Olá, queridos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos aqui para mais uma vez, juntamente com você, meditarmos acerca da palavra do Senhor. Para isso, vamos fazer essa reflexão a partir do texto que está lá em João, capítulo 19, verso 30. A palavra do Senhor nos diz da seguinte forma: quando, pois, Jesus tomou o vinagre, disse: está consumado, e inclinando a cabeça, rendeu o Espírito. Está consumado. Estas foram as últimas palavras de Jesus ali na cruz antes de sua morte. Embora na nossa língua tenhamos duas palavras nessa frase, o texto original, a saber, a língua grega, trata-se apenas de uma palavra, de um termo, e é exatamente o termo tetelestai. Tetelestai, naquele universo grego e romano, tinha diversos significados, cada um mais amplo e cada um mais rico do que o outro. Tanto isso é verdade que Arthur Pink, certa vez, acerca disso, afirmou o seguinte: uma eternidade seria necessária para que se manifestasse todo o conteúdo dessa palavra. Esse mesmo pensamento, Charles Spurgeon também fez outra afirmação semelhante, dizendo o seguinte: um oceano de significados contido em uma única palavra, em uma única gota, a saber, uma mera gota. Diante disso, nós percebemos então que tetelestai tinha diversos significados e poderia ser utilizado em diversos contextos, dando assim uma riqueza enorme para aquele momento em que ela seria utilizada. No mundo esportivo, por exemplo, a palavra tetelestai era utilizada quando o atleta conseguia cumprir todo o percurso de uma maratona. Ao cruzar a linha de chegada, então, pronunciava-se a seguinte sentença: tetelestai, ou simplesmente está consumado. O percurso foi feito com sucesso. No contexto comercial ou contábil, esse termo também era muito utilizado, especialmente quando se realizava uma transação comercial, a compra de um terreno, a compra de um escravo, a compra de qualquer outro bem. No momento em que o comprador realizava esse feito, ele exigia do vendedor um recibo, e nesse recibo carimbava-se a seguinte expressão: tetelestai, ou seja, está consumado. Naquele contexto ali, tetelestai tinha o significado ou o sentido de está pago. A dívida foi completamente paga. No mundo militar ou no universo militar, essa palavra também foi utilizada. E ela era especialmente utilizada quando o exército vencedor voltava da guerra com seus prisioneiros, com os vencidos, com os derrotados, e dessa forma fazia aquele desfile pelas cidades, pelas vilas e pelos povoados. Enquanto os derrotados desfilavam, aqueles que tinham vencido a guerra bradavam em alta voz: tetelestai, está consumado. A vitória foi selada. A derrota dos nossos inimigos é uma realidade. Diante disso, percebemos que ao fazer uma junção do uso dessa palavra nesses três contextos, é possível que a expressão de Jesus ali na cruz, ela transmita para nós a ideia contida nesses três aspectos. A saber, o que Jesus estava dizendo ali na cruz era simplesmente que a missão foi cumprida. O percurso iniciado, o caminho para a redenção, para a salvação, ele chegou ao fim. O último momento, a linha de chegada, foi exatamente na cruz, quando ele inspirou, quando ele entregou o seu Espírito para Deus. Jesus também estava possivelmente dizendo com esse brado que, de fato, a dívida que era exigida, o pagamento que era exigido para a salvação, ele foi realizado. Nós não devemos mais nada. O preço da salvação foi pago pelo sacrifício de Cristo. E ele estava transmitindo exatamente essa ideia quando ele deu esse último brado. Era também um brado de anúncio, de proclamação de que a salvação agora era uma realidade. Jesus possivelmente também estava dizendo que os seus inimigos, os nossos inimigos, todos eles foram despojados, vencidos na cruz. Afinal de contas, o apóstolo Paulo diz na sua carta aos Colossenses, capítulo 2, verso 15, que na cruz todos os inimigos, todos os principados e potestades
foram despojados pelo sacrifício de Jesus Cristo. Diante disso, você pode estar fazendo o seguinte questionamento: se, uma vez que nós já estamos salvos, se a salvação é uma garantia, se o nosso inimigo está completamente derrotado, se ele foi completamente despojado e exposto à vergonha, por que ainda nós passamos por tantos males? Por que nós ainda enfrentamos tantas adversidades? Inclusive no atual momento, porque nós estamos passando por esse momento tão difícil, tão tenso, causado por essa pandemia que insiste em não nos deixar. Para lhe responder esse questionamento, é necessário que façamos uso de um termo ou de uma expressão que é utilizada no meio teológico, que é exatamente o dinamismo do já e do ainda não. Esse ramo da teologia explica para nós que embora já estejamos salvos e que a salvação seja uma garantia, nós ainda não chegamos no céu, onde desfrutaremos de todos os aspectos da salvação de forma plena. Nós ainda estamos nesse mundo, e nesse mundo, conforme Jesus afirmou, nós teremos aflições, nós teremos sofrimento. Para ilustrar melhor isso, talvez seja necessário utilizarmos, por exemplo, uma expressão que foi utilizada ali no final da Segunda Guerra Mundial, a saber, entre os anos de 1944 a 1945. Dia 6 de julho de 1944, nós sabemos que aliados americanos, britânicos e canadenses irromperam o litoral da Normandia, ali na França, e era exatamente ali onde os nazistas estavam acampados, onde eles tinham invadido aquele território e dominavam aquele território já há algum tempo. Uma vez que isso aconteceu, os historiadores dizem que esse foi o dia decisivo para a derrota do nazismo. Naquele dia, o nazismo caiu. Naquele dia, a guerra foi vencida. Mas o fato é que apenas no dia 8 de maio do ano seguinte, ou seja, do ano de 1945, foi que começou a se esboçar, de fato, um sinal de rendição do inimigo. Foi nesse dia que os nazistas assinaram o termo de rendição, ou o termo que de fato selava que eles estavam admitindo a derrota. E mais tarde, no dia 15 de agosto do mesmo ano, saber, de 1945, foram que os aliados japoneses de fato assinaram também o termo de rendição. Diante disso, podemos dizer que entre o dia 6 de julho de 1944 e o dia 15 de agosto de 1945, nós temos aí um intervalo de tempo de mais de um ano. E dentro desse tempo, é verdade que os inimigos, os nazistas, eles causaram muitos males. Ainda que eles já tenham sido derrotados, ainda que de fato eles tenham sido derrotados a partir do dia 6 de julho de 1944, até o dia 15 de agosto de 1945, eles ainda fizeram muitos males. Mataram, ainda que de forma pontual, muitas pessoas. Mas o fato é que eles já estavam derrotados. E uma vez que no ano seguinte eles assinaram o termo de rendição, aí sim, a vitória estava completamente selada. Isso é o que os historiadores chamam de dia D e dia V. É a mesma coisa dentro da teologia. O já e o ainda não. E olhando para a história da igreja, olhando para a nossa história como cristãos, nós precisamos entender de que o dia da derrota de Satanás se deu lá na cruz. Todos os inimigos de Jesus, inclusive os nossos, principados e potestades, foram derrotados na cruz. Se eles ainda perturbam, se eles ainda nos causam males, é porque nós ainda estamos nesse mundo de aflição. Nós ainda não desfrutamos totalmente da salvação plena, do gozo eterno, do gozo pleno. Nós desfrutaremos disso quando Jesus vier para nos levar para junto dele, para morarmos no céu. E uma vez que isso acontecer, evidentemente que paralelo a esse evento, Satanás será lançado no lago de fogo. De lá nunca mais ele sairá. Definitivamente ele terá suas atividades encerradas. E assim nós desfrutaremos da salvação em toda a sua plenitude, do descanso em toda a sua plenitude. Que Deus o abençoe, que Ele aplique a sua palavra ao seu coração, em nome de Jesus.